e leve você para sua casa. E pega aquela arma, deixa aquela arma ali e vai embora. Essa arma, queridos, ela representa muitas vezes a fé e a graça. Porque nós sabemos que nós temos a fé, nós sabemos, conhecemos a fé, nós entendemos um pouco da graça de Deus, mas nós simplesmente achamos que a fé e a graça é para sinalizar para o navio da eternidade que está passando, que passou e que vai vir me buscar e me tirar desse lugar. Quando a fé e a graça, ela é muito mais do que simplesmente trazida para você, para que você fosse salvo, para que você não ficasse longe de Deus, passasse longe de Deus a sua eternidade. E quando eu não tenho conhecimento do poder da fé e do poder da graça de Deus na nossa vida, na vida da gente, eu ficaria igual aquele homem, tendo a arma na mão, ela sendo poder para poder me defender, poder para eu me alimentar, poder para eu viver uma vida com muito mais qualidade, mas sem usar todo o poder que aquela arma me dá. E sabe, eu quero que essa noite vocês saiam daqui, né, como uma figura até que eu coloquei aqui para vocês, armadas e perigosas. Que Satanás possa olhar vocês a hora que vocês saírem daqui, sabe? E olhar, sou eu, tá? Meu filho fez para mim. Olhar para vocês e falar assim, uau, ó, cuidado, porque agora elas estão armadas e elas são perigosas. Porque agora elas sabem, elas estão entendendo o que elas precisam fazer com a fé que eu derramei sobre elas e com a graça, o poder da graça de Deus sobre a vida delas. A palavra de Deus diz que a graça dele nos basta. E que é na nossa fraqueza, naquilo que eu não posso fazer, e ele diz assim, que o poder dele se aperfeiçoa. Sabe qual é o poder dele na nossa vida? Que nos aperfeiçoa, que nos faz forte? É a graça dele sobre a minha e a sua vida. Quanto mais eu for entendendo o que ele fez por mim, mais armada e mais perigosa eu vou ficando. Porque eu não vou aceitando mais a circunstância como simplesmente fatos da vida corriqueira. Mas eu vou me posicionando em fé, porque eu vou entendendo que é pela graça dele na minha vida que eu vou frutificar, é pela graça dele na minha vida que eu vou vencer as minhas fraquezas. E eu olho às vezes, poxa, como que é ser uma mulher de Deus? Pode tirar que eu já fiz, já paguei meu mico, ó. Como ser uma mulher de Deus? Pela minha força? Não, pela graça, que é o poder de Deus, que nos deu tudo. Amém, queridas? Romanos diz assim, não vou entrar em Romanos, que o poder de Deus opera em nós pela sua graça. Mas muitas vezes nós temos feito força e esquecido da graça. Aquele homem podia estar armado, ter aquela arma para matar os animais para ele se alimentar, mas sabe o que deve ter acontecido? Porque ele não sabia o poder daquela arma, deixou a arma em cima da pedra e correu fazer uma lança para correr atrás dos animais e tentar pegar. Ou talvez pela força dele ir pescar, sem entender que Deus nos deu todas as coisas, que as bênçãos de Deus estão correndo atrás de você. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que as bênçãos te seguirão e te alcançarão. Então, se elas não têm alcançado, o problema é de Deus? Não, o problema é que eu não tenho usado aquilo que Deus tem me dado e me capacitou para poder ser e chegar e ter todas as coisas que Deus tem para mim. Amém? Você já viu árvore dando fruto? Sim ou não? Você planta aquela sementinha e a árvore está lá plantadinha, bonitona, já está na hora de dar fruto. Aí ela começa para dar fruto. É assim que ela dá fruto? Como que a árvore dá fruto? É alguma coisa que é natural. Começa a fluir dela. Porque é natural, porque é o propósito dela o quê? Dar fruto. Deixa eu dizer para você, o propósito de Deus é você dar frutos. E você não precisa fazer força para dar frutos.
Porque uma semente incorruptível foi plantada dentro de você. Uma semente que tem todo o poder de fazer com que os seus frutos, que são os frutos dele, floresçam através de você. Amém, queridos? Agora, uma árvore para dar fruto, ela precisa de algo que é super importante, ela precisa de uma terra boa. Nós todos conhecemos a parábola do semeador, né? Mas eu quero parar com vocês rapidamente numa terra, que é uma terra que a Bíblia chama de, deixa eu achar aqui para você, perverso coração de incredulidade. A terra fala do nosso coração. Quando a gente lê a parábola do semeador, ele está falando o quê? Do nosso coração. E aí ele vem dizendo terra batida, terra cheia de espinhos, não é assim? Até que ele chega numa terra que está boa, que está pronta para receber. Mas a palavra de Deus também nos fala de corações que estão tardios em crer, de crente incrédulo. Você já viu crente incrédulo? Já? Aqui não, né? Nessa igreja não, né? Perto de você não, bem longe, né? Crentes que na verdade não creem. E a Bíblia chama esses de tardios em crer, de perverso coração de incredulidade. E eu venho trazer para você hoje esse entendimento do poder que o nosso coração tem e que a fé tem na nossa vida. Amém, queridos? Porque a gente fala assim, eu quero agradar o Senhor, mas como que eu faço para agradar o Senhor? Primeira coisa, nós temos que guardar isso, que Deus nos deu tudo. Mas tem uma parte que é sua. A única parte que te pertence para agradar o Senhor é o seu coração. E se a gente for olhar o seu coração como uma terra, a Bíblia diz assim, Provérbios 24, sobre tudo o que se deve guardar. Olhe de novo a palavra tudo. O que ele está dizendo? Olha, de tudo que você precisa ter cuidado, guarda o teu coração. E essa é uma responsabilidade que não é de Deus, que não é do Espírito Santo, que não é de Jesus. Ele diz assim, ele diz alguma coisa contrária aqui, ou ele diz, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. É isso que ele diz? Então olha para quem está do seu lado e diz assim, é sua responsabilidade guardar o seu coração. Como é que eu guardo o meu coração de ressentimento, de amargura, de iniquidade, de mágoa? Eu escondo o meu coração das pessoas? Eu me fecho para não amar, para não ser amada, para não me relacionar? Como que é guardar o coração? Guardar o coração não é nada disso. Guardar o coração é uma palavra no grego que é chamar, que não é o chamar de chamar não, né? Mas é chamar, que quer dizer cercar, proteger, zelar como um profeta. E o que a Bíblia está nos ensinando é que é tua responsabilidade de manter a terra do teu coração guardada, cercada das raposinhas, arada, cuidada, para que não haja raiz daninha, para que não hajam ervas daninhas, arada para que aquilo que é podre, para que aquilo que está velho, que está magoando, seja arrancado fora, seja lançado fora. É esse o seu papel, não é o papel de Deus. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, mantenha a terra fofa. Sabe por quê? Porque há uma semente que já foi lançada no teu coração. E essa semente que foi lançada no teu coração é uma semente incorruptível. Como eu li para vocês, eu quero até colocar esse versículo aqui. Coloca para mim, por favor, irmão. Diz assim, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre, sabendo que não foi de coisas corruptíveis, como o prata e o ouro que você foi resgatado, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Sabe o que é necessário para que uma árvore seja boa? Ela precisa de uma terra boa e ela precisa de uma semente perfeita. Existem estudos aí, pesquisadores que fazem inseminação nas sementes, que compõem sementes de outra forma para que ela produza mais frutos, para que ela seja mais rentável para os agricultores. E deixa eu dizer para você, Jesus, ele foi essa semente
que foi lançada na terra, nas profundezas da terra, que morreu para que você tivesse vida. Porque uma semente só gera vida se ela morre na terra. Não é assim? E Jesus foi essa semente incorruptível que semeou o teu coração e deu para você, volta lá em 1 Pedro, por favor, tudo o que você precisa para agradar a Deus. Porque não é mais pelo seu esforço, mas pelo poder de Deus, pela graça de Deus. E há um outro versículo que nós conhecemos e que a gente muitas vezes cita, que diz assim, que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Então eu preciso de alguns elementos para agradar ao Senhor, que cabem a mim. Quais são? Simplesmente arar a terra do meu coração, ok? E eu preciso ter fé. Quem é que me dá fé? O Espírito Santo de Deus. Eu quero que você comece a prestar atenção que Ele é que tem tudo para que você o agrade. Porque chega, gente, da gente ficar andando em círculo e viver como se Deus nunca tivesse satisfeito com a gente. Eu acho muito triste quando às vezes a gente vai ver algumas ministrações e você sai da igreja pesado, se sentindo a pior das pessoas. Tentei mais uma vez e não dei conta. Sabe, a mensagem do Evangelho é a boa nova de que o Senhor te fez vencedor. Não porque você podia, mas porque Ele pôde vencer Satanás, coisa que você jamais poderia vencer. Ele se fez o pecado para que você fosse feito a justiça dele, para que Deus olhasse para você e dissesse assim: não tenho condenação alguma sobre ele. Não tem nada que o condene, porque Jesus já pagou a pena no lugar dele. À medida que você fosse se enchendo da verdade, de quem Jesus é, do que Ele fez, da graça dEle, porque Jesus é a graça manifesta de Deus, você vai entender que você tem tudo o que você precisa para agradar ao Senhor. Amém? Tudo o que você precisa, você tem em Cristo Jesus. É por isso que você está em Cristo Jesus, porque nele você tem o que você precisa. Porque quando você for fraco, e Satanás vier dizer para você assim: tá vendo? Você não consegue. Você não é muito de Deus, não. Estou achando que você nem convertido você é. Você já alguma vez já tiver esse tipo de pensamento? Sim ou não? Você vai poder dizer: eu sei quem eu sou. Eu sei a semente que vive em mim e que me fez nascer de novo e que me tornou uma nova criatura. Eu sei eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que é essa graça de Deus que nunca vai me abandonar. Eu sei que eu tenho um Deus, que eu tenho um Pai que me ama, que me aceita e que me capacitou para todas essas coisas. Amém, queridos? Sabe, quando a gente fala de fé, sem fé é impossível agradar a Deus, eu pergunto para vocês: que tipo de fé? O que é fé? Fé, nós vamos lá em Hebreus 11, é a certeza de... E a gente sabe recitar direitinho, né? Fé é a certeza de coisas que nós não vemos e a convicção de fatos que nós esperamos. Tem algumas versões, uma versão que diz assim: ora, a fé significa que temos confiança das coisas que eu espero e convicção daquilo que eu não vejo. Fé é dar substâncias às coisas que eu espero. Fé é a certeza absoluta de que aquilo que eu espero, com paciência, já é meu. O que é fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que eu não possa ver diante dos meus olhos. Sabe, nós muitas vezes focamos a fé como se nós tivéssemos que ter fé em Deus. Ok? Sim ou não? Mas sabe de uma coisa? A nossa fé, nós cremos no Senhor, amém? Mas Satanás também tem fé em Deus. Sim ou não? Os feiticeiros também sabem que Deus existe e têm fé em Deus. Sim ou não? Os bruxos sabem que Deus existe
e tem fé em Deus. O que diferencia a minha fé da fé desse